Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Marina Moreira, eu sou professora de História e estudante do curso de História. Desde o ano passado eu já gravo aulas, preparo o IGTV para vestibular e ajudar vocês em prova. Eu estou realizando um sonho meu, que é democratizar a educação e ajudando vocês a conseguir a sua aprovação nos vestibulares e em colégio também. Então eu quero que vocês possam contar comigo, se quiserem fazer pedido de aulas, pedido de questões, se quiser que eu reexplique alguma coisa nos comentários, é só falar aqui nos comentários que eu respondo o mais rápido que der, tá? Deixe o seu joinha, compartilha com seus amigos, se inscreve no meu canal e contem comigo pra tudo. Então bora lá, nossa primeira aula vai ser sobre pré-história, ou melhor, história pré-literária, e eu vou explicar o porquê. Esse termo pré-história, numa visão contemporânea, ele é visto como atrasado. Por quê? Quando eu digo uma pré-história, porque nesse período eu não tenho o uso da escrita, eu não tenho a criação nem a domesticação dessa escrita, eu estou dizendo que esse povo não tem tanta relevância, que é um povo inferior por não ter essa escrita. E isso está totalmente errado, porque essa ideia veio do positivismo do século XIX, onde a história ela teria uma evolução linear e que essa evolução ela dá um futuro de progresso, como se o passado não fosse relevante, ele fosse inferior e existisse uma história superior, que fosse chamada de história de fato, só por ter essa escrita. Então essa visão está muito errada. É até aquela imagem que eu vou colocar ela aqui, que coloca o homem evoluindo de uma forma linear, do macaco até o homem, e essa imagem está muito errada. Você tem, na verdade, uma diversidade cultural, homens que convivem no mesmo período, porque essa imagem dá a entender que um deixa de existir o outro. Essa imagem tem uma visão etnocêntrica e eurocêntrica, que é uma política de branqueamento. Você não vê a diversidade cultural, você não dá uma ideia que ele não existe em períodos de transição nem simultaneamente. E vocês vão ver na imagem correta, que é essa aqui, de como eles coexistem, de como veio de fato a relação de dependência e de criação e de evolução. Não é um projeto linear, é como uma árvore. Então essa história de pré-história, de período inferior, é totalmente errado. Então o termo mais correto para se definir esse período é história pré-literária. E alguns vestibulares do Sudeste, eles já estão começando a trabalhar por esse princípio. Outra coisa, então, já que eu não posso chamar de pré-história e definir ela apenas como um povo sem escrita, Marina, como é que eu posso defini-la? Você vai definir como um período de evolução biológica e cultural que antecede o período de escrita, mas que ele tem a sua evolução cultural e biológica, que ele tem seus arquivos. Isso não deve ser diminuído. Então essa é a definição mais correta. E de onde veio esses povos e como começou? Tudo teve início na Ásia Central e na África Central, tá certo? E eu tenho duas teorias para essa migração, que é a teoria Allochthonese, que eles vieram da região da Ásia até a América, e a teoria Malário-Polinésia e Australiana, eu vou deixar o nome delas aqui embaixo, que ela diz que vieram da região do Pacífico até a América, e por isso que esses povos começaram a colonizar, a se evoluir através dessas duas teorias. Agora eu tenho uma historiadora que ela acaba com essa teoria, acaba não, mas que ela afronta essa teoria, que é a Nilde Goldon, onde ela diz que na Serra da Capivara, lá no Piauí, eu tenho vestígios de uma população que estava há 58 mil anos antes de Cristo naquela região, ou seja, antecedendo esse período da migração asiática e da migração do Pacífico, provando que existia uma população antes mesmo disso. Então ela está contradizendo o que está sendo trabalhado, tá? Mas está totalmente correto, aconteceu lá no Piauí, e essa historiadora Nilde Goldon, vou deixar o nome dela aqui embaixo, ela prova isso. Há também quem não queira trabalhar com a história antes de Cristo, porque apesar de tudo se definir como laico, ainda é medido no tempo de Cristo. Alguns vestibulares já estão cobrando também um período antes do presente, ao invés de colocar antes de Cristo. Mas essa mudança total não vai acontecer agora. A grande maioria dos vestibulares e das provas, ela ainda trabalha antes de Cristo ao invés de antes do presente, tá certo? E vamos lá, quais são essas divisões desse período pré-literário? O que é que acontece? Eu vou ter o período paleolítico, que vai ser dividido em três: paleolítico inferior, médio e superior, e vou ter o período neolítico, que é o período do fim desse período pré-literário, que eu vou ter a domesticação do fogo. Mas vamos lá.
Esse período paleolítico também é conhecido como a velha idade da pedra. E como é que ele é? Eu tenho um ser humano que ele é nômade, ou seja, eu não estou fixado numa terra, eu vou explorando as regiões e eu sou apenas um ser humano coletor, ou seja, eu não vou dominar a agricultura nem a pecuária. Isso não existe, não quer dizer que não exista, na verdade, o alimento através da terra ou o gado, a cabra, como queiram. O que isso significa é que o ser humano, ele não vai ser um produtor, apenas um coletor. Vamos supor, aqui do meu lado, se tivesse uma mangueira, eu vou estar, como é que se diz? Eu vou estar pegando essa manga, eu vou estar pegando esse fruto para minha alimentação e quando ele acabar eu vou para uma outra mangueira. Então, eu não estou criando, eu não estou produzindo, eu apenas estou coletando o que a natureza me oferece. Então, nesse período, a natureza, ela domina o homem, porque ele é apenas um coletor, e ele é nômade, porque ele fica nesse processo de exploração de região em região. Outra coisa também que ele vai desenvolver é a caça e a pesca. Já que eu não tenho a domesticação de animais nesse período, o que vai acontecer é que eu vou me utilizar dos peixes, do gado, das coisas que eu posso caçar sem domesticá-los, tá? E por causa dessa caça, dessa pesca ser algo mais perigoso, por ele não ser domesticado, eu vou estar enfrentando grupos familiares que eles são compostos em bandos por causa da sua proteção. Eles ainda vão ter uma divisão sexual de trabalho, onde os homens vão ser responsáveis pela caça e pela pesca e as mulheres para coletar sementes, coletar alimentação e principalmente cuidar dos filhos. Nesse período, uma visão muito mais sexista. E no período neolítico, eu vou ter a consolidação do que Frederick Engels, vou colocar o nome aqui embaixo, eu não sei pronunciar certo, já peço desculpa, onde ele diz que é nesse período que começa a fomentar o ideal sexista e o ideal machista. Por quê? Eu estou subjugando a mulher a um trabalho mais fácil, que é cuidar dos filhos, enquanto os homens estão se desbravando a caça e a pesca. Principalmente no período neolítico, onde eu vou consolidar as famílias nas cavernas e começo a criação de uma propriedade privada e coletiva, e eu acabo com o princípio das mulheres que elas podiam ter mais de um homem, com a poligamia. Porque como ela tinha que estar sempre tendo filhos, então ela não tinha apenas um parceiro. E quando eu começo a dominar a mulher, como se tivesse uma relação sempre ser monogâmica, sempre cuidar dos filhos e deixar o homem o trabalho valente. Então, através de Frederick Engels, ele vai estar mostrando que tanto no início do período neolítico isso começa a fomentar e que vai ser consolidado no período neolítico essa visão sexista e machista da sociedade de divisão de trabalho para homem e mulher, tá? Agora, continuando. O primeiro período vai ser o Paleolítico Inferior, que é basicamente tudo isso que eu já falei. Eu não vou ter propriedade privada, eu vou ter um homem que vai ser humano coletor, que vai cultuar as pedras em que sentido? Cultuar em construir, em trabalhar a pedra para melhorar ela para uma futura caça, uma futura pesca, para conseguir desenvolver a sua sociedade. Um detalhe, nesse período paleolítico inferior, eu tenho uma presença do fogo, mas como é esse fogo? É o fogo natural, ou seja, eu não vou ter o homem criando o fogo, mas as tempestades, por exemplo, os raios, os trovões, vão fazer que algumas regiões tenham fogo e que o homem se utilize dela de uma forma natural. O homem não vai dominar o fogo nesse período, isso geralmente é casca de banana nas questões. Agora, seguindo. Eu vou ter o Paleolítico Médio, tá certo? E nesse Paleolítico Médio, o que é que vai mudar? Eu começo a ter o aperfeiçoamento da pedra, ou seja, do equipamento. Antes, o que era uma pedra lascada, ela vai começando a se tornar uma futura lâmina, uma futura agulha, que vai se consolidar no período neolítico. Eu estou tendo um aperfeiçoamento dessa pedra, desse equipamento, para poder utilizar melhor para a minha família, para o meu bando que está comigo, tá certo? Eu vou ter um início de vida nas cavernas, onde eles começam a buscá-la como um refúgio, como uma proteção, como um lugar que eles podem passar a noite para ir caçar durante a manhã. E eu começo uma vida religiosa, eles começam a cultuar deuses, eles começam a acreditar na mitologia e todo esse processo. Ou seja, eu estou começando uma intelectualização nesse Paleolítico Médio e que vai ser consolidada no Paleolítico Superior. Porque agora, já que eu estou vivendo dentro das cavernas, eu consigo desenvolver, por exemplo, as pinturas rupestres. As pinturas rupestres, elas são um símbolo, algumas vezes de magia, algumas vezes
algumas vezes de registro, de documentação do que está acontecendo. E esses símbolos, eles retratavam a caça, vou deixar algumas imagens aqui, a caça, a pesca, depois ela vai mostrando a domesticação dos animais, ela vai mostrando a importância do fogo para a sociedade, ela vai mostrando todos os seus avanços. Então, a pintura rupestre é uma pintura de registro, que é vista como um símbolo. Tá vendo que eu não preciso de escrita para ver o legado desse período pré-literário? Ao contrário, eu consigo ver através da cultura que foi passada de geração em geração, eu consigo ver os registros das pinturas rupestres, eu consigo ver os fósseis para me dizer como era aquele povo, do que é que eles faziam. Então eu tenho todo um legado que eu não posso restringir a um povo sem escrita. E já que eu tenho um aperfeiçoamento da vida nessas cavernas que desenvolvem a religião, eu vou ter também, de fato, a crença numa vida após a morte. Porque nesse período eu começo a ver que a população ela começa a enterrar os seus entes. Então isso significa que eles estão começando a crer numa vida pós-morte. Outra coisa também que eu vou ter nesse paleolítico superior vai ser ainda mais o aperfeiçoamento da pedra. O que isso significa? Eu estou conseguindo desenvolver, por exemplo, lâminas para costurar uma roupa, roupas de peles de animais. Eu estou conseguindo criar pedras cada vez mais para fazer cortes nos animais que eu estou caçando. Então eu tenho um aperfeiçoamento disso. Outra coisa que eu vou ter nesse período paleolítico superior vai ser a domesticação do fogo. E isso vai revolucionar tudo o que estava acontecendo nesse período. Por quê? Se agora eu domino o fogo, eu vou estar mudando até o estilo de alimentação que o povo tinha. De que forma? Antes, eu levava de 4 a 6 horas para mastigar a carne que eu tinha caçado, porque era uma carne crua, é uma carne maçosa, difícil de se mastigar. Agora, com o fogo, essa carne vai ser assada e a minha alimentação vai durar coisa de 15 minutos. Ela vai ser rapidamente ingerida e começar o processo de digestão. Então, o fogo consegue revolucionar esse sentido de como se alimentar, ele consegue fazer uma proteção do território e ainda mais ele consegue espantar alguns bichos mais violentos dessa região. Então, o fogo, até um historiador que eu gosto muito, Gordon Guilde, ele vai usar a frase que graças ao fogo o homem começa a dominar a natureza. Ele começa a mostrar que a natureza vai atender o seu favor e não mais a natureza que domina esse homem. E assim eu termino o período paleolítico e inicio o período neolítico, que também é conhecido como Nova Idade da Pedra, que ele acontece... vou deixar aqui as datações embaixo, e que ele acontece justamente por causa do homem que está dominando essa natureza. Agora, o homem nesse período, ele não está dominando o homem. E é nesse período neolítico que eu tenho a primeira revolução agrícola ou a primeira revolução neolítica, que já que eu estou desenvolvendo cada vez mais as pedras para conseguir transformar numa agulha, e agora, graças a todos os avanços alcançados, eu vou conseguir, nesse período, domesticar a agricultura e a pecuária. De que forma? Eu estou arando uma terra para conseguir plantar. Então, essa domesticação da agricultura, ela vai representar uma série de fatores. O primeiro delas é que os homens vão deixar de ser nômades. Por quê? Eu não preciso mais estar explorando e indo embora, porque agora eu crio a natureza à minha vontade. Então, com isso, eu começo um processo de sedentarização do território, porque o homem não precisa mais sair. Ele vai se fixar na terra e vai construir a sua natureza à necessidade daquele bando que está naquela região. Então, eu tenho a sedentarização, eu tenho o domínio da agricultura, o domínio da pecuária, que vai ser feito inclusive por mulheres. As mulheres vão domesticar a lã, vão começar a desenvolver os tecidos de algodão. Eu posso dizer que é o início do desenvolvimento têxtil. Indústria não existe nesse período, mas é o desenvolvimento têxtil, tá certo? E outra coisa também, já que eu tenho a domesticação da pecuária, eu vou ter a criação, por exemplo, dos derivados do leite, por causa da cabra, eu vou ter o leite, eu vou ter a começar a desenvolver esses derivados, na verdade, que são feitos por mulheres, porque as mulheres não davam um trabalho de alimentação, de cuidar dessa alimentação. Então, toda essa revolução agrícola foi feita por mulheres, mas isso não inibe algumas participações do homem, mas ela foi feita precisamente por mulheres. Outra coisa também
é que já que eu estou desenvolvendo a agricultura e que nesse período do Neolítico ela vai ser criada ao redor do rio Nilo, desenvolvendo na verdade ao redor do rio Nilo, é um rio que tem cheias. E essas cheias ela acontece com a frequência. E eles precisam saber quando é que essa cheia vai acontecer, porque essa cheia ela faz o crescente fértil, ela faz com que a terra fique melhor para receber a agricultura. Então eu começo o ideal de que eu preciso controlar um calendário, criar um calendário para saber quando é que isso vai acontecer, para eu conseguir controlar a dinâmica da água, a distribuição e tudo mais. É aí que eles vão começar a construir um calendário. E esse calendário vai se basear na astrologia e, consequentemente, eu estou desenvolvendo a astrologia. De que forma? A cheia do Nilo ela acontecia quando a estrela do Sírio estivesse no alto. Então, quando ela estava no alto, o rio Nilo estava cheio e era considerado o primeiro dia do ano. E já que o calendário está sendo baseado numa estrela, eu vou estar desenvolvendo todos os astros, todo o princípio de astrologia para entender melhor o que estava acontecendo nesse período. E todo esse desenvolvimento, eu vou ter cada vez mais a consolidação e a criação da propriedade privada e da propriedade coletiva. Eu vou ter cada vez mais o homem que está tentando dominar aquela região, cuidar da sua família, ser visto como o protetor. E é aqui que eu consolido aquela frase do Friedrich Engels, de que tem o machismo, que tem o sexismo, que tem consolidado, porque eles começam a privar a vida da mulher a alguns trabalhos. Eu também vou ter a criação das primeiras vilas. E por que a criação dessas vilas? Porque eu estou criando agora civilizações essas que têm a propriedade privada, que têm um princípio fixo. Então eu começo a desenvolver as primeiras vilas dessa região. E é aí, que, com essas primeiras vilas, que eu começo o fim do período neolítico. Por quê? Agora eu estou criando civilizações e o homem começa a dominar o homem. Porque vocês viram que eles estão dominando até a estrutura do comportamento da mulher agora, mais precisamente, como o Frederico falou. Então, eu estou consolidando essa civilização e eu começo a nova era desse homem dominar. E como é que ela vai funcionar? Eu vou ter um melhoramento do setor agrícola, consolidando os arados, melhorando a pecuária, melhorando toda essa estrutura, evoluindo cada vez mais para conseguir produzir mais, para ser algo mais detalhado. Lembrando que quando eu falo evolução, eu não estou diminuindo o valor anterior, estou dizendo que ele está sendo melhorado, mas que ambos em cada período teve a sua qualidade e foi benéfico para aquele povo, tá certo? E já que eu estou melhorando a agricultura, eu começo uma produção de excedentes. Eu não preciso mais estar saindo, a minha produção está sendo alta e eu estou conseguindo guardar. E esse armazenamento vai gerar uma segunda opção de trabalho. Eu não preciso mais que os homens e que as mulheres, elas trabalhem só nesse setor rural. Eu estou dando a opção para o homem agora de um segundo trabalho. Eu posso trabalhar com comércio, eu posso fazer uma venda. Eu posso desenvolver as pedras, eu posso desenvolver o setor dos derivados. Eu estou dando uma segunda opção de trabalho, porque agora eu tenho tempo para isso, porque eu estou tendo esses excedentes. Outra coisa que vai acontecer também são as obras públicas. Por quê? Agora eu controlo o calendário, eu sei quando essas cheias vão acontecer, eu preciso desenvolver diques e canais para fazer uma irrigação melhor. E o que isso significa se eu tenho obra pública? Que eu tenho um governo organizado e pessoas que colaboram para esse governo acontecer. E o que isso significa? Eu estou consolidando uma civilização com o que tem o princípio de um Estado. E isso vai ser chamado de segunda revolução neolítica ou de revolução urbana, que é no final do período neolítico, que é quando essa civilização ela se consolida. E esse ideal de Estado, ele vai acontecer por quê? Eu vou chamar de hipótese hidráulica. O que é isso? Da mesma forma que eu precisei do calendário para controlar os rios, para conseguir melhorar a agricultura, eu vou estar criando um Estado porque eu preciso desenvolver o setor de obras públicas para melhorar a minha agricultura, para melhorar a minha harmonia entre os bandos. Então eu começo a criar um Estado para organizar, para melhor distribuir as rendas, a alimentação, todos os recursos. Então eu crio um Estado pela hipótese hidráulica de organizar esse território. E o que é que isso vai acontecer? Se eu estou surgindo um Estado, eu estou também cada vez mais melhorando a religião, porque nessa época a religião e o governo, elas andam juntas. E o que isso significa?
Os imperadores, na verdade, os faraós, como vão ser chamados, eles vão ser vistos como divindades. É aí que eu tenho a criação das cidades-templos. O que é isso? Os templos religiosos, eles vão ser vistos como duas coisas. A primeira como morada dos deuses e a segunda como onde os governantes, os faraós, irão atuar. Então, essas cidades-templos, a organização do Estado, ajuda cada vez mais para o crescimento da religião e de uma religião que é politeísta. E para terminar, eu começo o desenvolvimento das cerâmicas, dos tijolos, ainda mais das pinturas, que eu posso armazenar todo esse meu excedente. E em 3.300 a.C., ou antes do presente, como queira chamar, na região da Mesopotâmia, eu vou ter a criação da escrita, a escrita essa cuneiforme, porque eu preciso organizar, eu preciso registrar tudo o que está acontecendo. E com a criação da escrita, eu termino a história pré-literária. Lembrando que, também dentro dessa história pré-literária, eu tenho a idade dos metais por volta de 6.000 a.C., que é quando o homem está dominando esse metal, que é o ferro, o bronze, o estanho, que vai ajudar cada vez mais na agricultura, na pesca e no comércio. Assim eu termino a minha aula. Eu volto na sexta-feira com o Brasil pré-colonial, tá certo? E na outra terça-feira, na verdade, eu volto com aula de Antiguidade Oriental. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade, pela paciência e pelo carinho. Um grande beijo e até sexta-feira.